Bem-vindo ao canal Alexandre Belo Chior. Nos próximos vídeos eu vou trazer conteúdo de valor, conteúdo que tu possas aprender por ti mesmo e que tu possas aplicar na tua vida profissional e pessoal e também que tu possas transbordar na vida dos teus familiares, dos teus amigos e até de colegas de trabalho. O meu objetivo aqui é realmente trazer conteúdos que te possam ajudar, que possam ajudar a sociedade em que vivemos, que possam transformar o mundo 1% melhor a cada vídeo que eu vou lançando. No vídeo de hoje vamos falar sobre o ego. Eu acredito que o ego é uma das malícias que mais tem destruído carreiras, que mais tem destruído relacionamentos, que mais tem destruído grandes empresas e nações. Então nós vamos desmistificar o ego e vamos dividi-lo em 3 áreas distintas. Nós vamos falar sobre o ego na parte da aspiração, vamos falar na parte do sucesso e vamos falar no ego quando estamos na fase do fracasso. Se tu és empreendedor, de alguma maneira tu já enfrentaste o fracasso, alguma ideia que não correu bem, alguma ideia de negócio, algo no teu trabalho ou na tua vida familiar que não tenha corrido conforme estavas à espera. Todos nós já tivemos uma dose de fracasso nas nossas vidas. Então não saias daí que já vamos falar sobre o ego. E começamos pela aspiração. A aspiração é onde cada grande jornada começa. Pode ser um novo relacionamento, pode ser um novo negócio, pode ser um novo trabalho, pode ser um casamento. Mas muitos de nós não irão conseguir chegar ao destino por causa do próprio ego. Aonde é que o ego entra? Vamos supor que tu começas um novo negócio e no primeiro ano tens um ganho acima da média e todos à tua volta começam-te a elogiar. O que é que acontece? Muitas das vezes nós começamos a ouvir a voz que vem no fundo do nosso ouvido, que vem cá dentro do nosso interior. Aquela voz começa-te a dizer que tu és melhor que todos à tua volta. É aquela voz que diz que tu tens um grande potencial e agora está à vista. É aquela palmadinha atrás das costas e que nós começamos a achar que não precisamos de ninguém. E o que acaba por acontecer é que o ego acaba por virar vaidade. Essa vaidade vai virar arrogância. E nós temos vários exemplos na nossa história como a arrogância acaba com grandes impérios, com grandes empresas. A maneira mais simples de acabarmos com o ego na fase da aspiração é através da humilhação. Eu sei que às vezes é difícil de ouvir certas verdades, mas o ego só acaba quando nós começamos a ter perdas. Quando as situações que nós achávamos que estávamos num controle deixam de estar no controle. É quando acontece, por exemplo, um rompimento num relacionamento. É quando a gente vai para fechar um contrato, vamos com confiança, vamos com a atitude que já está garantido, só que depois no final nós sentimos na pele que afinal não tínhamos tudo sob controle, que o cliente disse que não, que aconteceu o divórcio. Muitas das vezes é nesta fase que o nosso ego começa a baixar. E é aí que entra a humildade. A única maneira de nós curarmos o nosso ego é através da humildade. A humildade vem no ato de servir. A humildade vem no ato de ter amor pelo próximo. Quando nós temos amor pelo próximo, o nosso ego acaba por baixar. E é aí que nós começamos a olhar o horizonte e é aí que nós começamos a ver o cenário global. Porque quando nós
carregamos vaidade, quando nós carregamos ego no nosso coração, é como se tivéssemos duas paletas, como aos burros, e só vissem em frente. E quando o ego entra dentro de nós, na fase de aspiração, principalmente quando temos um ganho rápido, é aí que nós temos que tomar muita atenção e ter um autocontrole dobrado. Sucesso. Aonde é que o ego entra no sucesso? Quando nós deixamos de ouvir as pessoas à nossa volta, quando nós achamos que sabemos mais do que os outros, quando nós achamos que todos precisam de nós, mas nós não precisamos de ninguém. Muitas das vezes, os conselhos mais sábios vêm de pessoas que nós não estamos à espera. E o conselho vem sempre para aquele que está à procura. Ora, se eu tiver o ego bastante inflamado, eu não vou ouvir ninguém, eu não vou aceitar o conselho de ninguém. Porque eu vou olhar para a pessoa e eu vou pensar, mas porquê é que eu vou seguir o conselho de uma pessoa assim? Ou seja, nós próprios já começamos a rotular as pessoas. Uma das coisas que eu sempre fiz é não aceitar conselhos de pessoas que nunca construíram nada. Mas não quer dizer que eu não vá ouvir. Porque se de certa forma fizer sentido para mim, eu vou analisar. Depois aí eu decido se vou seguir esse caminho ou não. Mas eu vou ter a humildade de escutar. Porque muitas das vezes na minha vida profissional e na minha vida pessoal, eu prejudiquei-me imenso por não ouvir pessoas quando disseram e guiaram os conselhos certos. Então, quando tu atinges o sucesso, é muito importante manter a cabeça fria. E como é que a gente consegue manter a cabeça fria? É ter um mentor que esteja um nível acima de nós. Porque quando nós temos um mentor acima de nós, ele é a primeira pessoa a corrigir-nos. Porque essa pessoa já passou a fase onde tu estás agora. E quando nós entendemos a importância de ter um ambiente, de ter pessoas que nos corrigem quando tem que ser necessário, a nossa vida vai caminhar muito mais firme, na direção certa, mas acima de tudo, a nossa jornada vai garantidamente durar mais anos. E depois temos a fase do fracasso. A fase do fracasso é muito importante antes de um grande sucesso. Porque se nós passarmos por vários fracassos antes de um grande sucesso, nós já vamos aprendido lições que sem esses fracassos, que sem essas lições de vida, quando eu chego a um certo patamar, quando eu tenho um sucesso, é mais fácil eu cair quando eu não tenho esse historial do que quando eu tenho. Porque quando eu tenho um historial de fracassos, quando eu tenho várias perdas durante a minha vida, eu vou ser mais cauteloso, eu vou ser mais humilde, porque eu já aprendi que eu não sou melhor do que ninguém, mas acima de tudo, eu posso cair. Não quer dizer que eu vá com medo, quer dizer que eu vou com a cabeça no sítio. Isso faz toda a diferença para pessoas ambiciosas que queiram criar jornadas grandes na sua vida. E então, como é que nós temos que ser na nossa jornada e nas 3 fases que eu acabei de falar contigo? Nós temos que ser humildes na fase da aspiração, generosos na fase do sucesso e nós temos que ser resilientes na fase do fracasso. Se nós conseguirmos entender o momento que nós estamos, se nós conseguirmos entender a fase que nós estamos, nós vamos nos rodear das pessoas
certas. Eu costumo dizer que nós temos que ter 3 mentores na nossa vida. Nós temos que ter um mentor a um nível acima do nosso, para nos aconselhar, para nos auxiliar, para nos ajudar a chegar onde ele está. Nós temos que ter um mentor ao mesmo nível, porque se tivermos um mentor ao mesmo nível, funciona como uma competição. Eu vou aprender com ele, ele vai aprender comigo. E eu vou, através da observação, entender os erros que ele vai cometendo ao longo da sua jornada, para que eu não os cometa também. E depois, nós temos que ter, sim, um mentor, ou aluno, como lhe queiras chamar, a um nível abaixo de nós. Porquê? Porque todo o conhecimento que eu vou adquirindo do mentor do nível acima, todo o aprendizado, todas as correções, se eu ensinar à pessoa que está no nível abaixo de mim, eu vou aprender 2 vezes. Porque todo o conhecimento que veio até mim deve ser transbordado. Por isso que eu decidi fazer este canal, por isso é que eu decidi fazer este vídeo, para te mostrar que toda a gente tem um conhecimento que pode ser ensinado. Porque se calhar as fases que eu já passei, tu ainda estás a passar por elas. Se calhar basta uma frase, se calhar basta um insight, e tu, a partir de casa, podes pensar: epá, eu nunca tinha pensado nesta perspectiva. Se calhar basta só um insight desses, basta só uma ideia, e tu já vais conseguir alinhar a jornada na fase onde tu estás. Então, se isto faz sentido para ti, já segue o canal, dá o teu like, partilha com um amigo empreendedor ou um amigo que tu achas que tem um ego inflamado, que precise de ouvir este conteúdo, porque quanto mais homens humildes nós tivermos à nossa volta, neste mundo e na nossa sociedade onde nós estamos inseridos, mais jornadas duradouras vai haver, mais jornadas grandiosas vai haver, mas acima de tudo, mais homens e mulheres de respeito nós vamos ter. Muito obrigado por teres assistido e um abraço.